Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, vamos iniciar mais uma aula de ciências, né? E hoje, sexta-feira, graças a Deus, chegamos ao final de semana. Espero que todos vocês possam ter um bom descanso. E na aula passada, só lembrando que nós falamos sobre um pouco, né, da história da astronomia, né? Uma breve história da astronomia. E eu pedi para que vocês fizessem aí a página 145, 146, que é uma observação do céu, como vocês iriam ver o céu e depois desenhar, né? Lá na página 146, fazer um desenho daquilo que vocês conseguiram ver do céu à noite, né? Como era que vocês poderiam retratar em forma de desenho esse céu visto à noite, tá? E aí na página, hoje nós vamos para a página 147, onde nós vamos falar um pouco sobre instrumentos para enxergar mais longe. Como vocês já estudaram lá no quarto ano, que nós temos, né, alguns instrumentos que aumentam o tamanho das coisas, como por exemplo o microscópio, né, que a gente já viu também aqui neste ano, que o microscópio ele tem uma lente de aumento, né, que aumenta o tamanho várias vezes dos micro-organismos. E assim também nós temos alguns instrumentos que aumentam o tamanho de coisas que estão muito distantes, para que a gente possa enxergar bem mais longe. Como o próprio título diz, instrumentos para enxergar mais longe. Acompanhe aí a leitura. Diz assim: Galileu Galilei também contribuiu para o desenvolvimento da astronomia. Há centenas de anos, esse cientista italiano foi o primeiro a examinar a Lua e o Sol com auxílio de uma luneta, que é um conjunto de lentes acopladas em um tubo. Bom, então tá aí, né, duas imagens, onde com sua luneta Galileu também descobriu os anéis de Saturno e as manchas do Sol. Olha aí, né? Então a gente pode ver, né, dentro das suas observações, as suas descobertas, né? Tá certo? E aí, né? Continuando a leitura, tem assim: durante uma dessas observações, Galileu notou que a superfície da Lua era cheia de crateras, montanhas e planícies. Atualmente, utilizam-se os telescópios, instrumentos que possibilitam observar objetos ainda mais afastados. Olha aí, né? Vocês já viram já viram ou ouviram falar do telescópio? Sabe o que é? Bom, então, eu acredito que alguém já possa ter visto em filmes, não? Não lembram? Em alguns filmes, né? Ou animações, a gente pode ver esse tipo de instrumentos que eles fazem, né? Os personagens fazem alguma observação do céu. Bom, como está aí na imagem ao lado, né, nós temos aí um telescópio. Bom, hoje os astrônomos contam com o auxílio de instrumentos avançados em seu trabalho. Além de telescópios com sistema de lentes coordenado por computadores, que possibilitam a captura de mais detalhes, informações, né, a satélite e outros meios de transporte que levam os telescópios mais potentes a diversas regiões do espaço. Mais adiante você estudará melhor, né, os atuais instrumentos astronômicos. Bom, como ele mostra aí, né, que é o telescópio, capta uma quantidade de luz maior do que a pupila humana, possibilitando assim
enxergar objetos com brilho muito fraco, que não são visíveis a olho nu. Né? Assim como o microscópio, né? Que a gente não vê a olho nu, o microscópio ele vai lá e nos mostra, não é assim? Bom, então vamos conhecer aqui um pouco mais sobre essa história, que temos assim. De importância fundamental para a Revolução Científica, que ocorreu entre o século XVI e o século XVIII, o físico italiano Galileu Galilei é considerado o pai da ciência moderna e propagador do método científico empírico. Aqui nós temos, Galileu desenvolveu dispositivos de observação à distância que contribuíram decisivamente para o avanço dos estudos em astronomia. Melhorou o telescópio refrator, criou sua própria luneta e desenvolveu a balança hidrostática, um tipo de compasso geométrico para medir ângulos, né? Como ele diz aí, né? Ângulos e áreas, tá certo? E também o termômetro de Galileu e o precursor de relógio de pêndulo. Por meio de suas observações do céu noturno, utilizando o telescópio astronômico, ele fez significativas descobertas, as faces de Vênus, as manchas solares, os anéis de Saturno, 4 dos satélites de Júpiter, as montanhas da Lua e as estrelas da Via Láctea. Então foram muitas descobertas, inúmeras descobertas que esse, no caso, cientista descobriu, né, que até hoje são consideradas, né, importantes para grandes estudos para os nossos atuais cientistas. Então, né, de acordo com o que a gente viu um pouco sobre essa história desses instrumentos, então aqui eu tenho algumas imagens de alguns instrumentos que foram utilizados naquela época e que são utilizados hoje, que são mais modernos. Observem aí essas imagens. Eu comecei, né, vou mostrar primeiro aí uma lupa, né, que era um instrumento óptico daquela época. Foi onde começou. Depois nós temos aí uma antiga luneta. Então observe bastante, né, que ainda hoje também ainda é usado, mas hoje foram criados novos modelos mais modernos, onde aumentam, né, tem a capacidade de aumentar, né, de enxergar, de nos levar a enxergar algo mais distante. Como aqui nós temos também os binóculos, né, que era muito utilizado. Eu acredito que vocês tenham visto bastante desses daí, em filmes, mesmo em revistas, talvez alguns de vocês possam ter algum. E aqui está o modelo de um telescópio, desse instrumento, que tem a capacidade, que é o mais moderno, né, tem uma grande capacidade de aumentar, de enxergar pequenos pontos de luz mais distantes, aqueles que nós não conseguimos enxergar a olho nu, tá certo? Então, eu finalizo aqui este conteúdo com essas demonstrações de imagens, né? Já que vocês viram também que nós temos um planetário, que é o local onde se estuda, né? Onde normalmente as pessoas estudam, né? Observam, é um observatório, onde os cientistas